Graça e paz, amados. Quero lhes falar hoje sobre esperança. Há esperança para você. Para isso, vamos ler a Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Imagine você estando em casa, nesses dias de isolamento social, e de repente alguém bate à sua porta. Pode ser alguém contaminado com o vírus. Pode ser alguém com um problema precisando da sua ajuda urgente, ou pode ser um amigo apenas querendo conversar, ou alguém conveniente, e você fica naquele dilema, na dúvida se abre ou não abre. Esse tempo que nós estamos em casa é um tempo de quarentena, um tempo precioso para a gente olhar para dentro do nosso lar. É um bom momento para olhar para a sua família, prestar atenção na família. Houve um pai que se surpreendeu quando viu quanto a sua filha havia crescido, as roupas dela já não davam mais. Houve uma esposa que ficou surpresa de ver como seu marido estava musculoso e forte, ela não sabia que ele estava na academia. Houve um marido que percebeu finalmente que a esposa havia cortado o cabelo, ele nem olhava para isso. Realmente os filhos passaram a ter mais atenção, marido e esposa passaram a olhar mais um para o outro. Esse tempo de casa foi um tempo bom para se olhar para a família, olhar para dentro. Nunca se deu tanto valor à escola, mas nesse tempo que nós olhamos para dentro da nossa família, é um tempo de priorizar o lar e não deixar que os fatores externos interfiram na vida familiar. É uma excelente oportunidade de olhar para dentro. Mas eu quero convidar você hoje a fazer uma outra coisa, a exercitar um olhar mais profundo, olhar dentro de você mesmo. Olhar dentro de si mesmo é uma coisa muito boa. Separe um tempo agora que você está em casa, está isolado, para olhar um pouco dentro de si mesmo. Esse olhar dentro de si mesmo é um olhar profundo. Está tudo em ordem no seu interior? Tudo em ordem no seu coração? Fico me lembrando do apóstolo Pedro. Quando ele estava com Jesus, Jesus falou que haveria de passar por muitos problemas, haveria de ser morto. Ele disse: não, Senhor, de maneira alguma, nós não vamos permitir, eu não vou deixar acontecer isso. Mas na hora do aperto, Pedro negou Jesus 3 vezes. E no momento que ele negou pela 3ª vez, ele olhou para lá e Jesus estava olhando para ele. Aquele olhar foi olho, no profundo do seu coração. Pedro ficou muito triste. Ele saiu dali, foi lá fora e naquela madrugada chorou amargamente, decepcionado consigo mesmo pela tristeza que causou ao seu mestre. Ele percebeu que ele não era tão forte quanto ele pensava que fosse. Ele percebeu que ele não era aquela pessoa madura que pensava que fosse na hora do aperto. Algum tempo depois, Jesus havia ressuscitado e apareceu aos discípulos lá na praia. E chamou Pedro à parte e perguntou a Pedro: Pedro, você me ama mais do que esses? E Pedro disse: sim, Senhor. Perguntou a 2ª vez, mas perguntou 3 vezes. Na 3ª vez, Pedro ficou preocupado, porque assim como ele havia negado a Jesus 3 vezes, agora Jesus lhe pergunta 3 vezes se ele o ama. Pedro disse: o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe do que aconteceu, o Senhor sabe que eu te amo, mas eu não amo como deveria amar, não amo tanto quanto deveria amar. Jesus disse para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E depois daquele momento não perguntou mais nada a Pedro. Alguns dias depois, Pedro teve a oportunidade de pregar lá em Jerusalém. E havia uma multidão para ouvir. E quando Pedro pregou, quase 3.000 pessoas se converteram. Que coisa fantástica aconteceu. Depois de ter passado por um momento difícil, ter negado Jesus, ele pôde olhar para dentro de si mesmo, se autoconhecer. E nessa confrontação, Pedro foi curado por Jesus, foi tratado. E agora foi usado para a salvação de quase 3.000 pessoas. Houve um outro momento que Jesus estava viajando e parou na cidade de Samaria, perto do poço de Jacó. Veio uma mulher tirar água, ele começou a conversar com aquela mulher e pediu água. A mulher ficou intrigada. Como o senhor, sendo judeu, pede água para mim que sou samaritana? Ele disse: se você soubesse quem é que está lhe pedindo água, você que lhe pediria, ele daria a água da vida. E essa mulher ficou interessada e perguntou: me dá, Senhor, me dá dessa água para que eu possa descansar, parar de vir aqui buscar água todo dia. E ele então olhou para ela e disse: vai chamar seu marido? E essa mulher abaixou a cabeça e disse: eu não tenho marido. Disse: você não? Disse: bem, não tem marido. Já teve 5 e o que tem agora não é seu marido? Ele fazia aquela mulher olhar para dentro de si mesma. A confrontação com o seu pecado era um momento para ela olhar para a vida dela e perceber quanto ela estava errada. Ela sabia que tinha errado, tinha erro, tinha problema. Jesus não se impressiona com aparência, ele não quer aparência, ele quer que nós olhemos dentro do nosso coração. O texto que nós lemos de Apocalipse 3, 20 diz que Jesus está batendo a porta do seu coração, do nosso coração. Esse texto está num contexto da carta que o apóstolo João trouxe de Jesus para a igreja de Laodiceia.
E essa carta foi uma mensagem dura para aquela igreja. Veja bem o que Jesus disse àquela igreja: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus estava batendo a porta do coração daquela igreja de Laodiceia para que eles se corrigissem. Ele não aceitava o comportamento deles, que tivesse uma vida de mais ou menos, uma vida de média, uma vida de mordidão. Queria que eles olhassem para dentro deles mesmos, que percebessem as suas falhas, as suas imperfeições, para que eles fossem tratados, fossem curados. Ele fez isso com Pedro. E Pedro olhou para dentro de si mesmo e percebeu e se conheceu, e Pedro foi tratado. Ele fez isso com a mulher samaritana. Quando fez que ela percebesse o seu pecado, deu a ela consciência do seu pecado, e ela foi tratada. Pedro foi usado para a salvação de quase 3.000 pessoas. Aquela mulher testemunhou para uma multidão de Samaria que veio, e aquela multidão pôde conhecer Jesus. Agora, há esperança para você também. O Senhor Jesus pode tratar você também. Você já tem feito essa introspecção? Já tem feito esse exame interior? Ou, se você não tem feito, eu convido a hoje fazer esse exame. Aproveite esse tempo que está aí em casa e separe um momento para olhar para si mesmo. Preste atenção que você é agora uma pessoa que pode fazer uma reflexão para Jesus tratar a sua vida. Há uma oração no Salmo 139 que diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Você tem a oportunidade agora de fazer essa oração. O Senhor Jesus pode sondar o seu coração e ajudar você a encontrar o que há de errado lá no fundo para tratar. Há pessoas que têm muita dificuldade de parar para se abrir. Há pessoas que se bloqueiam, se fecham e por isso conservam lá no fundo a culpa, a vergonha e o pecado. O Senhor Jesus quer que você, hoje, abra o coração com Ele. Ele quer ajudar você a corrigir-se de todo o caminho mau. Esse é o momento de fazer essa oração. Se Jesus falar com você que há alguma coisa errada, você deve tratar. Olha bem, há um texto bíblico que diz assim: portanto, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Nunca endureça o seu coração para Jesus. Hoje Ele quer sondar o seu coração, ajudar você a se corrigir dos seus caminhos maus. Deus abençoe você, meu amigo. Que no seu coração você hoje faça um propósito de sempre olhar para dentro de si, para se sentar com Deus. Receba o nosso abraço. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Aonde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado, não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado, não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste.